Olá, amados, que alegria poder estar uma vez mais com vocês. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero trazer um tema que é exatamente fruto da minha conversa, da minha conversação com as pessoas. Nesse tempo, inclusive, que estamos passando, porque esse é um tempo circunstancial. Mesmo que isso demore, como está demorando, mas nós sabemos que vai passar. É uma circunstância. Porém, é uma circunstância adversa. É uma circunstância que muitos têm perdido seu trabalho. Muitos estão trabalhando, mas tiveram o seu salário reduzido. Alguns estão chegando ao ponto que precisam de ajuda, de alimento. E, graças a Deus, pela igreja que tem se levantado e não tem deixado faltar nada para as famílias. Glória a Deus por isso. Mas é um tempo difícil, Quando penso em tudo isso, vem uma pergunta na minha mente, né? Como é que nós vamos sair disso? Como é que vamos sair disso? E é como se para mim não houvesse um meio termo, sabe? Muitos dizem, não, eu queria sair como entrei. Acho difícil, acho muito complicado. Acho que a gente ou sai derrotado ou sai em vitória. E por essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, é porque do fundo da minha alma, eu gostaria muito que todos nós saíssemos de tudo isso vitoriosos. E eu queria trazer o exemplo de um homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Esse homem, ele passou por muitas lutas, por muitas circunstâncias adversas, e ele passou em vitória. Passou como se essas coisas tivessem sido uma alavanca que ainda fizesse ele caminhar mais e mais rápido. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quando eu leio esse versículo, e quando li, tive a curiosidade de pesquisar, de investigar. Quais foram as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo que contribuíram tanto para o progresso do Evangelho? E quando eu vou dar uma olhada nessas coisas, quando eu vou ver essas coisas, eu escolhi 5, tem mais, mas eu vou nomear essas coisas, depois eu vou comentar sobre elas, e não parecem coisas que vão ajudar alguém a avançar. Parecem coisas que vêm para derrubar uma pessoa. Por exemplo, descrédito foi a primeira coisa. A segunda, perseguição. A terceira, naufrágio e açoites. A quarta, prisões injustas. E a quinta, traições e abandonos. Uau! Como é que essas coisas podem ajudar alguém? Vamos antes entender aonde foi que eu arranjei essas coisas, para que você não pense que foram coisas da minha cabeça. A Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios 9, versículo 2, diz: se eu não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: para vocês me consideram apóstolo, vocês me recebem, vocês confiam em mim. Mas eu sei que tem uma turma que não me considera apóstolo. Pelo contrário, essa turma, ela desconfia de mim, ela me bloqueia. E qual era o problema aqui? O problema é quando Paulo diz que ele antes foi perseguidor da igreja. Ou seja, para esse povo, Paulo era alguém que não era digno de confiança, porque antes ele perseguiu a igreja. E Paulo convivia com essa realidade. Não adiantava Paulo fazer um concílio, reunir todo mundo e dizer: chega, quando é que vocês vão parar de desconfiar de mim? Isso está atrapalhando o meu trabalho. Não, Paulo convivia com isso. Paulo convivia com gente que descria dele, que dava a ele um voto de descrédito. A segunda coisa, ele que antes tinha sido perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Em 2 Timóteo 3,11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. É muito interessante entender que Jesus advertiu que esse tipo de circunstância ia derrubar a muitos. Muitos caminham com o Senhor até passar por isso. Quando passam por isso, desistem. E a palavra diz isso, Jesus fala isso em Mateus 13, 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que creem em Jesus, que ouvem a palavra, se convertem ao Senhor, entregam sua vida a Ele, se batizam, começam a caminhar, até que começam as lutas e as perseguições. E esse grupo de pessoas, quando essas coisas acontecem, por elas não terem raízes, ou seja, receberam, mas não foram consolidadas, elas desistem. Mas Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo assim, essas coisas aconteceram, mas Deus me livrou de todas, e eu segui adiante. Paulo saía para fazer viagens missionárias, ou às vezes até sendo levado em prisões, e ele está dizendo que houve naufrágios, e mais, açoites, recebeu pancada. Alguém poderia dizer, Senhor, vou pregar a palavra, vou pegar aí um navio, mas, por favor, permita que o navio saia do ponto A e chegue no ponto B. E olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Olha, 3 vezes. Eu acho que Paulo, quando entrava no navio, dizia assim, meu Deus, eu acho que esse navio vai naufragar. E naufragava. Ele diz, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Ou seja, além de naufragar, ainda passou uma noite e um dia no meio do mar, talvez agarrado aí uma tábua. E Paulo está dizendo que todas essas coisas contribuíram para que o evangelho pudesse avançar. Que coisa tremenda que nós precisamos aprender. Quarta coisa, eu acredito que qualquer pessoa que é preso não gosta. Agora você imagina você ser preso injustamente, sem ter culpa. Paulo foi preso injustamente. Eu trouxe aqui um texto para você ver, um diálogo de um oficial romano, onde mostra que Paulo estava preso e não tinha nenhum cargo contra ele, não tinha nada contra ele que se sustentasse. Veja o que diz a palavra em Atos, capítulo 25, versículo 14. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles eu respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Veja bem, ele está dizendo o seguinte, o pessoal trouxe Paulo, Paulo foi preso, e eles disseram, eu quero que condenem Paulo. E esse homem disse, espera aí, não é assim que funciona em Roma. É preciso que tenha um tribunal, que seus acusadores apareçam, façam acusação, que ele tenha a oportunidade de defender-se, e nada disso aconteceu até agora. Versículo 17. Aí parece que acontece essa corte. No versículo 17 diz, de sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Então aqui está aberto a corte. Versículo 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito, vou repetir isso, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Ou seja, Paulo estava preso sem ter cometido nenhum delito, sem nenhuma prova. Versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus,
que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Ou seja, o próprio oficial romano aqui que presidiu esse julgamento estava dizendo que ele estava perplexo, porque como é que alguém é preso sem nenhuma acusação, sem ter nada contra ele? E ele disse, então vamos levar isso para Jerusalém, para que seja resolvido pelo seu povo, porque ele estava dizendo assim, uau, estou admirado, que injustiça estão fazendo com esse homem. E a coisa mais interessante é que o problema é que Paulo estava falando de um certo morto chamado Jesus. E o problema é porque Paulo dizia que esse que esteve morto reviveu, e ele estava vivo. Bastava talvez que Paulo dissesse, olha, há um mal-entendido. Realmente Jesus morreu? Se é esse o problema, me soltem. Paulo não negociou. Paulo disse, não, eu sei a quem sirvo. Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. Podem me prender 1000 vezes, mas eu nunca deixarei de falar a verdade. Como último ponto do que aconteceu a Paulo, traições e abandonos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. 3 discípulos, que com certeza Paulo investiu tempo, amor, orações, ensinou a palavra, discipulou, cuidou deles, restaurou a vida, sarou as feridas. Talvez encontrou um deles ou outro passando por dificuldades até financeiras. Paulo abraçou como um pai abraça um filho. E no momento que Paulo precisava, Demas disse, escuta, Paulo, sou jovem, a vida está aí, perdão, eu vou amar o presente século. Eu vou para Tessalônica, Paulo. Crescente, decresceu. Foi para a Galáxia, foi para a Galácia, deixou Paulo. Tito, tem uma carta na Bíblia escrita para Tito, como também para Timóteo. E ele está conversando com Timóteo, que é como se fosse um companheiro de Tito. O Tito também me abandonou. Ele foi para Dalmácia. Cada um tomou seu rumo. E como é triste, hein? Quando a gente se entrega, quando a gente dá, quando a gente abraça, quando a gente ama, e depois a gente é abandonado. E ainda muitas vezes inventa qualquer coisa para justificar a saída. Paulo está dizendo, isso passou comigo, mas não me derrubou. Ele diz no capítulo 4, versículo 14 de 2 Timóteo, Alexandre, o latoeiro, aquele que trabalha com essas coisas, causou-me muitos males, mas eu não vou fazer nada contra ele. O Senhor vai cuidar disso, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O que é que Paulo está dizendo, amados? Paulo está dizendo assim, essas coisas poderiam me derrubar, essas coisas poderiam me destruir, mas ao invés dessas coisas me destruírem, tem antes contribuído. Uau! Eu convido você para ler um pouco mais daquele versículo base que eu li no começo, que dá essa base da mensagem, que é Filipenses 1:12. Vamos ler um pouco mais para a gente entender o contexto. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
Paulo podia usar esse momento para se fazer de vítima, de mártir, dizer, estou enfermo, não vou fazer nada. Mas, pelo contrário, ele está dizendo literalmente, foi bom ter acontecido comigo toda essa calamidade. E caberia uma pergunta aqui, por quê? Por que foi bom? E Paulo vai explicar. Ele foi mandado preso para Roma. E quando ele chega lá, queridos, Paulo era um homem abençoado, ele era incorrigível. Ele era um homem que, uma vez que entregou a vida a Jesus, nada mudava Paulo. Nada, não era açoite, não era naufrágio, não era prisão, não era abandono, nada, 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 nada. Acontecia o que acontecia, Paulo continuava pregando. Gente chegando, gente abandonando, gente abraçando, gente virando as costas, mentirada para um lado, confusão para outro, prisão injusta, e Paulo seguindo. Como quem diz dentro do seu interior, eu sei em quem tenho crido, e está nas mãos dele o meu tesouro até o dia final. Paulo estava com isso dentro do seu coração. Então, quando Paulo entra em Roma, que ele é preso, Paulo começa a ver um guarda, outro guarda. E eu imagino que ali, às vezes, um guarda daquele está um pouco mais triste, e ele se aproxima e diz, Deus te abençoe. Talvez outro falou um pouco alguma coisa, e ele diz, posso orar por você? E Paulo vai ganhando o coração da guarda de elite romana, a tropa de elite, a guarda pretoriana. Aqueles homens começam a se converter. Imagina você, por isso que Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra de Deus não está encarcerada. Ela não está em cárcere. A palavra está solta. Está solta. Podem prender quantas vezes quiser a mim, mas a palavra continua solta e ativa. E Paulo começa a falar, e olha o que acontece em Filipenses 4, 22. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Quem eram os santos da casa de César? Era a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana se converteu, se entregou ao Deus de Paulo, conheceu Jesus. Versículo 14, ele complementa dizendo assim, por causa disso, por causa dessas coisas que têm acontecido, olha o que é que ele fala. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Paulo constata que a sua prisão produz um avivamento lá fora. É como se as pessoas estivessem dizendo assim, meu Deus, esse homem preso converte toda a guarda pretoriana. Eu estou livre. O que é que eu estou fazendo com a minha liberdade? Eu estou em casa com medo do vírus, eu estou em casa assistindo telejornais um atrás do outro para saber se essa máscara é boa, se eu coloco mais aquela. O que é que eu estou fazendo? Você pode dizer, pastor, o que é que eu posso fazer? A ordem agora de confinamento. Querido, você não tem um telefone, você não tem um aplicativo, você não tem uma rede social que você possa enviar para pessoas que você conhece que estão passando por lutas, uma boa palavra como esta. Você poderia, nesse momento, estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, trazendo outras pessoas para se inscreverem, colocando seus parentes para se inscrever, para apertar lá a campainha. Você diz, para quê, pastor? Para o nosso canal bombar? Não, não. É para abençoar vidas. A palavra não está presa. É preciso que se levantem homens e mulheres que entendam isso. Eles estavam dizendo assim, meu Deus, esse homem está preso, e ele preso faz tudo isso. E eu estou fora, o que é que eu estou fazendo? Sabem, queridos, nessa luta toda aqui de pandemia, quando tudo isso começou, como todos nós, não sabíamos o que fazer. Não sabíamos. E eu logo fui avisado, pastor, o senhor tem 62 anos, agora em julho, se Deus permitir, eu vou fazer 63 anos. E eu tenho um quadro de pré-diabetes, eu tive um infarto e eu tenho 6 stents no meu coração. Então, eu sou alguém extremamente considerado na zona de risco. E o que muitos amados me aconselharam, com todo carinho, com todo amor, foi, fique em casa, não faça nada, se aquiete, tem outros pastores, isso tudo passa. Mas eu não suporto.
É claro que eu sou prudente. É claro que eu ando com máscara. É claro que eu só saio de casa o essencial. Mas eu saio todo dia para o meu escritório. Eu faço Zoom com 200 reuniões por dia. Eu procuro animar as pessoas, eu procuro ouvir as pessoas, eu procuro estar fazendo essa obra. Você diz, por quê, pastor? Eu posso estar preso, estou preso a muitas limitações, mas a palavra não está presa. E essa palavra eu quero falar até os últimos dias da minha vida. O senhor não quer viver muito, pastor? Quero viver muito, se for assim. Se for para viver com medo, se for para viver negando a Jesus, se for para viver sendo derrubado por essas situações, não vale a pena, querido. Nós temos que entender isso. Quando Paulo foi impedido de visitar as igrejas, porque estava preso, como ele diz em Gálatas 4:20, ele diz, pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ou seja, estava acontecendo uma coisa na Galácia, e ele escreve aos Gálatas, dizendo, estou perplexo com essa situação que está acontecendo na igreja, me dá vontade de estar aí com vocês. Eu queria estar aí junto, para poder exortar vocês, animar vocês, corrigir essas coisas. Eu não posso ir. Aí entendi, Paulo, então já que você não pode ir, você não faz nada. Não, eu vou escrever uma carta. Imparável! Ninguém para esse homem. Você está parado, querido, você está parada, querida. Nós somos esses imparáveis, esses incorrigíveis. Que solto, preso, seja o que for, a gente não para de falar de Jesus. Nessa impossibilidade, Paulo começa a escrever cartas, e ele não sabia que ele estava escrevendo a Bíblia. A maior parte dos livros que nós temos no Novo Testamento foram escritos por Paulo, e grande parte deles escritos dentro de uma prisão fétida. Sabe, queridos, como tudo isso é possível para a gente poder terminar essa palavra trazendo uma ministração prática? Tudo depende do que é que a gente ministra à nossa alma. Eu posso escolher todo dia, posso ministrar minha alma com jornais e notícias, que tem muita verdade, tem muita mentira, tem coisa de politicagem no meio. Eu posso ficar ouvindo e ficar aprendendo qual é a máscara melhor, qual é a máscara menor, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Eu vi tudo isso, uso álcool em gel, uso máscara, lavo minhas mãos muitas e muitas vezes por dia, 20 segundos, 30 segundos, lavo o rosto, faço tudo isso que é para fazer, sabe? Mas eu não coloco minha alma nisso, não. Eu ministro a minha alma a alegria do Senhor, que é o que Paulo está nos ensinando em Filipenses 4. Filipenses 4:4, ele diz assim, você quer passar por essas circunstâncias adversas, vitoriosamente? Você quer passar por essas circunstâncias adversas e sair do outro lado mais que vencedor? Aqui está a fórmula. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é algumas vezes. Alegrai-vos sempre, em qualquer circunstância. No Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Há uma versão que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu insisto, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo está dizendo assim, você está ansioso com isso que está passando? Você está angustiado? Para. Se derrama diante de Deus, ora diante de Deus e conta a Ele, Senhor, eu estou com medo do vírus, Senhor, eu tenho um parente meu que está assim. Se reúna nos grupos da igreja que estão se reunindo aí, seja pelo Zoom, pelo FaceTime, seja pelo que for, e derrama a tua alma diante da igreja para que você ore, para que orem por você e você seja curado. E aí tem um efeito no versículo 7. Olha o versículo 7. Quando eu faço isso, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, meu coração, meu entendimento vão estar guardados, porque se ele não for guardado, ele entra em ebulição. Ele entra em ebulição. Versículo 11, ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo,
E em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Não é para se alegrar nas circunstâncias, não é para se alegrar nas circunstâncias. Circunstâncias não dá para se alegrar, mesmo que sejam boas. Eu me alegro, nossa notícia boa, amanhã tem uma ruim, eu caio. Ele está dizendo o seguinte, circunstâncias, o nome já está dizendo, é uma coisa temporária, vem e vai, vem e vai. Alegre-se no Senhor, que esse não muda. Não muda. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Aleluia, queridos. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está dentro de uma prisão, lá em Filipos. Quando escreve isso, ele escreve essa carta a Filipos, desculpe, ele está dentro de uma prisão lá em Roma. E ele ministrava a sua alma, uma alegria incondicional, que não era presa às circunstâncias. Paulo está dizendo assim, eu posso estar fisicamente preso, a palavra não. Eu posso estar fisicamente preso, mas a esperança não. A alegria está solta, está solta. Aí tem uma grande pergunta para a gente partir para a conclusão dessa palavra. Se hoje eu fosse escrever esse versículo, como é que eu escreveria? Se eu dissesse, as coisas que me aconteceram. Se eu olhasse para trás aí, 4 anos, 5 anos, o que foi que me aconteceram? O que foi que me aconteceu nos últimos anos? O que é que aconteceu a você? Queridos, eu ia encontrar muitas coisas parecidas com essa de Paulo. Decepções, frustrações, abandonos, tem tudo isso. Coisas que podiam me derrubar. Claro que tem. E nós somos motivados nesse texto a orar. E eu aconselho você que está na sua casa agora, pegar um papel, uma caneta, fazer uma lista para o Senhor, em oração. O que é que tem acontecido na tua vida? Escreve tudo isso. E, ao final, faça a grande pergunta. Estas coisas me desanimaram? Estas coisas me derrubaram? Estas coisas me paralisaram? Eu estava mais forte no Senhor, estou mais fraco? Ou eu estava mais fraco e estou mais forte? Eu estava mais frio e agora estou mais aquecido no Senhor? Ou o contrário? O que é que tem acontecido? Será que por causa dessas coisas eu tenho negado a Jesus? Será que por causa dessas coisas eu tenho envergonhado o Senhor? Ou por causa de tudo isso, eu tenho sido um testemunho vivo que sigo caminhando com o Senhor? Concluindo, é preciso ministrar a nossa alma. Essa alegria, ponha isso no seu coração, essa alegria não é ausência de sofrimento. Essa alegria vem por abundância da presença de Deus. A alegria não é ausência de sofrimento. A alegria é abundância de Deus. João 16:33, Jesus diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, alegrai-vos, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós lutamos contra um adversário vencido. Jesus já venceu o mundo. E é por isso que nós podemos dizer com toda a fé, Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Minha oração é que essa palavra caia profundamente no teu coração e na tua alma. Você que passa por circunstâncias talvez adversas nesse momento, o mundo passa por circunstâncias adversas. Receba essa palavra do Senhor. Você vai sair disso tudo, não apenas em vitória, você vai sair de tudo isso mais do que vencedor. Que a presença abundante de Deus, essa que traz a alegria do Senhor, enche a tua vida, a tua casa, a tua família, teus relacionamentos. Quando você tocar no telefone para falar com alguém, quando você entrar num aplicativo, que aí esteja poderosamente a presença de Deus, a alegria do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Receba do Senhor essa palavra e tenha uma semana de vitória.